Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em sua vida, em seu coração. Eu sou o evangelista e professor Márcio Mainardes e aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Nós estamos no segundo trimestre de 2023 estudando relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Nós estamos chegando hoje na lição de número 6, que traz o título Pais zelosos, filhos rebeldes. O nosso texto áureo está em Colossenses 3 e 20, mas eu quero ler também o versículo 21. O versículo 20 diz: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Este é o versículo que está no seu texto áureo. E o versículo 21 diz: Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Junto com esse texto, você pode também utilizar o texto do mesmo apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 6, o versículo 1, que diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E o versículo 4, que diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A nossa verdade prática diz que o modo de criar e educar tem um impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. A leitura bíblica em classe está no livro dos Juízes, capítulo de número 13, os versículos 1 ao 7 e também o capítulo 14, versículo 1 ao 3, mas eu recomendo que você, aluno e professor que deseja aprender mais e mais da palavra de Deus, que você leia toda a história de Sansão, que está desde o capítulo 13 até o capítulo 16 do livro dos Juízes. Então, o personagem principal da aula de hoje é Sansão. No hebraico, Sansão significa como o sol. Apesar de ser um menino que foi profetizado pelo próprio Senhor, pelo anjo do Senhor, uma família temente a Deus, eles deram esse nome que mais se parece com o nome de um filho de cananeus, né? Como o sol, porque os cananeus, eles adoravam o sol. Mas, apesar do significado, né? Ele era filho de um casal temente a Deus, de pais zelosos. Muito bem, Sansão, então, que significa como o sol, era um danita, da tribo de Dan, filho de Manoá. Danita da tribo de Dan é uma redundância, né? Ele era um danita, filho de Manoá, nazireu vitalício, o que nós vamos entender que é diferente daquele que faz um voto do nazireado por tempo determinado, conforme está em Números, capítulo de número 6. Ele era um nazireu vitalício por toda a vida e foi juiz em Israel por cerca de 20 anos. Então, Sansão, cronologicamente, está ali no século 11 a.C., e ele foi, segundo a nossa revista, o 12º e último juiz de Israel. Depois desse período, vai vir aí já o período de Samuel, que é o período da transição ali para a monarquia. Mas falando do período dos juízes, este foi um tempo de instabilidade política, econômica e espiritual. Falamos desse assunto na lição de número 4. Falamos na lição de número 4, quando nós abordamos aqui a questão de Mica e o estrago, né, que fez aquele fato da idolatria na casa de Mica e também atingindo a tribo de Dan. Então, esse período dos juízes é um período muito conturbado, não há uma liderança estabelecida em Israel e cada um fazia o que bem parecia
aos seus olhos. Nós temos então o nosso texto bíblico e eu quero olhar juntamente com você para ele. Juízes, capítulo 13, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. A repetição dos mesmos pecados leva sempre ao mesmo lugar. Que lugar é esse? As mãos do inimigo. Então era assim, os filhos de Israel pecavam, o Senhor os entregava nas mãos de filisteus, midianitas, amalequitas e por aí vai. Eles clamavam, imploravam ao Senhor que o livrasse, Deus levantava um juiz, né? Eles celebravam, mas logo voltavam a praticar os mesmos pecados de outrora. Então, a repetição desses mesmos pecados sempre levava ao mesmo lugar nas mãos dos inimigos. No versículo de número 2, se inicia a história, que havia um homem da cidade de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. O nome Manoá, no hebraico, significa descanso. Descanso. Então, através da sua família, através da família de Manoá, Deus traria descanso. Deus quer trazer descanso aos filhos de Israel da mão dos filisteus e Deus vai usar desta família. No versículo de número 3, ou melhor ainda, no versículo de número 2, já fala que a sua mulher era estéril. Mas vamos abordar aí o versículo 3, onde o anjo do Senhor aparece à mulher de Manoá. A expressão o anjo do Senhor, artigo definido, o anjo, e não um anjo da parte de Deus, se refere a uma teofania. Professor, o que é uma teofania? É a presença da segunda pessoa da divindade, é a presença de Cristo no Antigo Testamento em forma angelical. E ele aparece a esta mulher, a mulher de Manoá, que era estéril. Perceba vocês que libertadores, homens que serão poderosamente usados nas mãos de Deus, nazireus de Deus, homens separados, eles sempre nasceram da impossibilidade, eles sempre vieram à existência por um milagre. E esta mulher ter um filho, isto já é um milagre. Veja os versículos 4 e 5, que fala a respeito de como seria este menino. A criança que vai nascer será nazireu de Deus. Professor, eu não sei nada sobre o nazireado, então eu preciso lhe recomendar que você estude o capítulo de número 6 do livro de Números, para que você entenda o que era o nazireado. O nazireado não era um sacerdócio, mas era uma porta de emergência quando o sacerdócio de Arão falhasse. Nós temos no princípio o sacerdócio de Melquisedeque, e a partir ali do momento em que é entregue a lei a Moisés, nós temos o sacerdócio levítico. E o nazireado, que não é chamado na Bíblia de sacerdócio, ele era uma porta de emergência quando o sacerdócio levítico falhasse. Então as pessoas, elas se consagravam a Deus, os homens se consagravam a Deus por um determinado tempo. Só que no caso de Sansão não é assim. Ele é nazireu, será nazireu desde o ventre por toda a vida. Então, como eu já disse, nazireus eram consagrados a Deus por um determinado tempo. No caso dele, Sansão, para a vida toda. As principais regras para o nazireado: não consumir vinho ou outra bebida, nem sequer o fruto da vide, não cortar o cabelo ou a barba, nenhuma navalha devia subir à sua face ou aos seus cabelos, não entrar em contato com cadáver, nem sequer tocar o cadáver. Então vejam que essas eram as principais regras: não consumir vinho, nem outra bebida forte, tá? Nem sequer comer as uvas, não cortar o cabelo
ou a barba, nenhuma navalha poderia subir à sua face ou à sua cabeça, e não entrar em contato com cadáver, nem sequer tocar, tá? Tocar num esquife, tocar num caixão, jamais. Sansão quebrou as 3 proibições. Era um pecado mortal? Não, se ele cumprisse a lei, se ele fosse até o sacerdote, declarasse o que havia feito, oferecesse ali a oferta pela sua culpa. Acontece que Sansão quebrou as 3 regras, as 3 proibições e não se arrependeu. Você não vai ver em nenhum momento da história ele indo, procurando voltar atrás, procurando arrependimento de maneira nenhuma. Quando ele tirou o mel que estava na carcaça daquele leão que ele mesmo havia matado, ele não poderia fazer aquilo. O mel estava na carcaça do leão. Veja que o inimigo ele coloca coisas aparentemente doces, né, justamente no lugar onde vai gerar morte, né? E Sansão não se arrepende disso, né? Então esse foi o pecado grave de Sansão, que ele quebrou todas as regras do nazereado e não se arrependeu. Mas ainda aqui nessa aparição do anjo à mulher, a sua mãe, ainda dizendo do nascimento dele, após o relato, a mulher relata para Manoá, porque ele não estava junto, o que havia acontecido, e após o relato, após o acontecido, Manoá, ele intercede ao Senhor, ele pede, ele clama ao Senhor que dê mais instruções e os ensine melhor ainda sobre como cuidar daquele menino. Veja que pais zelosos rogam orientação divina para a criação dos filhos. Aqueles pais que são realmente zelosos, eles sabem que não, nesse mundo cruel, nesse mundo difícil que estamos vivendo, eles não podem criar seus filhos sozinhos, então eles rogam a orientação divina para a criação dos seus filhos. Agora vamos para o capítulo de número 14, olhando aqui para os primeiros versículos que estão aí na tua leitura bíblica. Veja que Sansão, ele vai até uma cidade chamada Tímina. Tem uma versão que diz Timnate. A palavra Tímina, ela quer dizer no hebraico porção ou divisa. Tímina pode ser também divisa. Era uma cidade bem próxima de Zorá. Acontece que já é território dos filisteus. E diz que ele foi até este lugar, até Tímina, até a divisa, e viu uma mulher. Vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. A partir daqui, a partir desse momento, Sansão ele será guiado pelos olhos da carne. O matador de filisteu agora quer se casar com uma filisteia. Veja que ele vai até Tímina, que fica próxima de Zorá. No versículo 2 diz que ele volta dali e declara ao seu pai que viu uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e deseja se casar com ela. Vi em Tímina, quer dizer que ele foi até divisa, Tímina significa divisa ou porção, olhei para uma mulher e quero me casar com ela. Então tem pessoas, tem filhos rebeldes que se comportam desta maneira, ficam flertando com o pecado. Então ele foi até a divisa. E você chegar na divisa do território com o inimigo é um perigo. É tempo de voltar para o seu lado. Mas não, ele vai até a divisa, ele vai até Tímina e ali ele cruza a linha, ali ele vê, ali ele é controlado pelos olhos da carne. No versículo de número 3, 14 e 3 de Juízes, o seu pai e a sua mãe vão tentar corrigi-lo. Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, né? Entre todo o meu povo não há uma mulher para ti? Acontece que filhos rebeldes, eles procuram relacionamento com o inimigo. Tiveram pais zelosos, mas os filhos rebeldes ainda vão procurar relacionamento com o inimigo.
Aí, sabe qual é a resposta dele? Ela agrada aos meus olhos. Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Filhos rebeldes querem agradar os olhos, mas um dia estes olhos podem serem arrancados, tirados dele. E isto vai acontecer no final da sua vida, no final da sua história. Filhos obedientes, eles não vivem pelo que veem, eles vivem por fé. E fé é justamente enxergar aquilo que não pode ser visto com os olhos físicos. Sansão vivia por vista, tentava agradar os olhos. Um dia ele vai ter a solução do seu problema, porque vão lhe arrancar os olhos. Aí ele terá tempo para olhar para dentro de si, para as decisões que tomou. Sansão, ele teve vitórias extraordinárias. Posso mencionar algumas aqui. Um leão o atacou, né? Um leão ainda pequeno o atacou, mesmo assim é um leão. E Sansão rasgou o leão ao meio, como se rasga um cabrito, sem ter nada na sua mão. Ele também queimou toda a lavoura dos filisteus, toda a seara dos filisteus, com 300 raposas, amarrando a cauda e colocando fogo e soltando as raposas na seara dos filisteus. Ele arrasou, deixou os filisteus sem alimento. Também matou 1000 filisteus com apenas uma queixada de jumento na sua mão. Ele fez todo esse estrago. E outras situações que não mencionei aqui, como carregar os portões de uma cidade, portões esses que eram de ferro maciço por quilômetros, feitos extraordinários, vitórias extraordinárias. Agora, como que ele foi derrotado? Por quem Sansão foi derrotado? Vamos lá. Sansão foi derrotado em primeiro lugar pelo seu ego. Ele esqueceu que a sua força vinha de Deus. Ele alimentou o eu e foi derrotado por ele. Quem alimenta o eu, quem alimenta o ego, vai cair. A queda será grande, porque o homem precisa dar toda a glória a Deus. É só no poder do Espírito Santo que você pode fazer proezas. Então a glória é de Deus. Mas Sansão não fez isso. Sansão cultuou o seu próprio ego e foi derrotado por ele. Foi derrotado também por esta busca equivocada. O que ele buscou? A glória de Deus? Não. Ele buscou o prazer, ele buscou a ociosidade, ele buscou a luxúria. Sansão foi derrotado por 3 mulheres. São poucos os estudantes da Bíblia que percebem isso. Normalmente, quando se fala de mulher de Sansão, se fala de Dalila. Acontece que Dalila é apenas a terceira. Ele já começou sendo derrotado na primeira. Olhe para a tua Bíblia, abra ela no livro dos Juízes, que você vai perceber que são 3 mulheres. A primeira está na sua lição. É Juízes, capítulo 14. Desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina, então esta é a mulher que foi dada ao seu amigo. No mesmo livro, no capítulo de número 16, no versículo de número 1, diz que Sansão foi a Gaza, cidade dos filisteus, e viu ali uma prostituta e teve relacionamento com ela. Esta é a segunda. A terceira, sim, 16 de Juízes, versículo 4. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Dalila, o nome significa fraca. E é justamente esta que vai derrotá-lo. Então veja que 3 mulheres causam a derrota de Sansão. E a última, por ironia, tinha o seu nome significando fraca. O homem mais forte da Bíblia foi derrotado por Dalila, fraca. Muitos pais zelosos
se culpam pela realidade que seus filhos vivem hoje. Talvez Manoá e sua esposa, olhando para tudo que aconteceu, se perguntassem também onde foi que nós erramos. Mas eram pessoas, era um casal temente a Deus. Podemos ver isso no capítulo de número 13, como já vimos. E muitos pais hoje ainda se culpam pelas decisões que seus filhos tomaram. Porém, a decisão dos filhos, a partir do momento que eles têm a capacidade de decidir, é somente deles e as consequências virão. Pais zelosos, não se culpem. Filhos, não sejam rebeldes, sejam tementes ao Deus dos seus pais, porque assim vocês também terão uma família edificada e serão prósperos diante de Deus. Se esses poucos conceitos lhe serviram, eu quero que você compartilhe este e outros vídeos do nosso canal nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo te abençoe mais e mais.